Leitura bíblica em classe. João, capítulo 7, versículos 16 ao 18, 37, 38 e capítulo 8, versículos 31 ao 36. João 7. Jesus respondeu e disse-lhe: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus dizia: Todos aos Deus que criam nele. Se vós permaneceres na minha palavra, sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e nunca serviremos a ninguém, como disse o Pedro. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. E aqui eu quero que todos, em uma só voz, repitam o último versículo. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Expedito, ore em nome do Senhor Jesus. Sim, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe a vida do nosso pastor. Eu quero passar a oportunidade à nossa secretária, irmã Dinajara, e logo em seguida ao nosso professor diácono Josué, que estará ministrando a aula de hoje. E aqui eu já peço para que o Senhor Jesus os abençoe, dê sabedoria e que nós possamos estar com nossos ouvidos atentos a esta lição, a verdade que liberta. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Pastor Expedito. Sou eu, tenho uma Bíblia e uma régua. Diácono Josué. Pastor Manuelito. Pastor Hélio. Missionária Wanda. Missionária Gilmária. Amém. Bíblia, revista e oferta. Amém. Missionária Maria do Carmo. Tainá. Ginajara. Jéssica. Laila. Presbítero Antônio. Presbítero Andonias.
Presbítero Francisco, Diácono Pedro, amém. Diácono Moacir, Diaconisa Claudenita, Diaconisa Joana. A Joana não está aqui, né? Missionária Luciana, Irmã Rosalina, Irmã Leidiane, Irmão Gideão, Irmã Ivanete, Irmã Vera Lúcia, Irmão Carlos, Davi, Yasmin, Letícia Vitória, Arthur, Werli Gomes, Irmão José do Carmo, Abigail, Irmã Maria Nazaré, Jefferson Barreto, Jefferson Antônio e Ricardo. Irmãos, eu queria falar com os irmãos que, assim, as crianças, elas sempre precisam de um lanchinho, né? É criança, né? E para a gente estar tirando todos os domingos da escola dominical, não tem como. E aí eu queria ver com os irmãos, como são poucas crianças, a gente fizesse uma escala, cada irmão, cada domingo ficasse responsável por um lanchinho para as crianças. É coisinha pouca, só para eles não passarem em branco mesmo, porque a oferta da escola dominical é pouca e não tem como a gente tirar da escola dominical. Aí vocês procuram eu ou a irmã Gimária para a gente, quem prontifica, nos ajudar. Tá bom? Deus abençoe. Diácono Josué. Diácono Josué com oportunidade no nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Meus irmãos, hoje estaremos vendo a lição de número 5, a verdade que liberta. Glória a Deus. E gostaria de fazer uma observação aqui para os irmãos, que a revista traz aqui como destaque a palavra-chave liberdade. Eu gostaria de acrescentar mais uma palavra-chave a esta lição. Porque, no meu entender aqui, essa lição tem duas palavras-chave. Glória a Deus. No meu entender aqui, essa lição ela tem duas palavras-chave. Essas duas palavras-chave, elas estão interligadas umas com as outras, meus irmãos. A palavra-chave aqui sugerida na lição é liberdade. E eu quero acrescentar mais uma palavra-chave, que é a palavra verdade. Nós vamos trabalhar em cima dessas duas palavras-chave, tá?
verdade e liberdade, porque não tem como falar de liberdade sem falar da verdade no contexto da lição. Tá? E mesmo porque o texto áureo aqui da nossa lição é João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então está aqui as duas palavras-chave, verdade e liberdade, é o que estaremos focados nessas duas palavras-chave. E eu vou passar ligeiro pelos primeiro e segundo ponto da lição, me focando mais no terceiro ponto, que é exatamente onde foca as duas palavras-chave, verdade e liberdade. Jesus, a verdade que liberta. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Eu gostaria que um irmão ou uma irmã lesse a nossa introdução. O Senhor Jesus simbolizava a verdade que é apresentada no Evangelho de João. Neste estudo, iremos explorar a manifestação do Senhor como a verdade em Jerusalém, a resistência dos escribas e fariseus a essa verdade e, por fim, o poder da verdade que oferece liberdade ao pecador. Compreender Jesus como a verdade encarnada de Deus está ligado à verdadeira vida e liberdade em Cristo. Glória a Deus. A irmã Letícia poderia ler o primeiro ponto da nossa lição, Jesus, a verdade em Jerusalém? Glória a Deus. Então nós vemos aqui nós vemos aqui que Jesus ele se focou o seu ministério mais na Galileia, porque ele evitava ir para Jerusalém, principalmente porque o Novo Testamento ele se foca mais, os evangelhos de Jesus, eles se focam mais na última semana do ministério de Jesus, que era a semana que Jesus ia ser crucificado. E aqui, Jesus deixa bem claro que ele estava evitando de ir para Jerusalém, ele estava evitando, assim, aparecer publicamente, porque ele estava observando que o povo já estava querendo matar ele antes do tempo. É por isso que ele disse, ainda não é chegada a minha hora. Amém, meus irmãos? Vamos passar para o segundo ponto aqui, a verdade na festa dos tabernáculos. Glória a Deus. Alguém pode ler? Irmã, leia por gentileza. Muitos acreditavam que Jesus era um grande
Glória a Deus. Ponto de número 3. Quem poderá ler, por gentileza? Pastor, o senhor poder, Pastor Expedito. Vivendo na verdade. Os versículos 16 a 19 referem-se à doutrina que Jesus transmitia. Essa doutrina provinha do Pai, e para cumprir a sua vontade era necessário entender a verdade revelada pelo Pai em Cristo. O Senhor Jesus é a verdade, a mesma verdade que se manifestou em Jerusalém, que esteve presente na festa dos tabernáculos e que, através do Espírito Santo, se fez presente entre nós hoje. Por isso, ele nos convoca não só a conhecer, mas também a viver essa verdade. Glória a Deus. Então, quem tem a revista, eu acredito que todos leram o comentário aqui do primeiro tópico, né, da nossa revista. E algumas considerações aqui que a gente pode fazer é que as mesmas pessoas que elas foram beneficiadas por Jesus com milagres, com as bênçãos de Cristo, foram as mesmas que estavam lá quando Jesus estava sendo julgado diante de Pilatos, né? Porque quem condenou Jesus não foi só as autoridades religiosas, eles foram o canal principal, né? As autoridades religiosas. Mas o povo gritou, a massa gritou, crucifica-o, crucifica-o. Né? E essas pessoas que gritaram crucifica-o, crucifica-o, foram as mesmas pessoas que foram beneficiadas pelas bênçãos de Cristo, pelos milagres de Cristo, milagres de cura, né? E o que é que nós vemos com isso, irmãos? Que a natureza humana, ela é manipulada por Satanás. A natureza humana é manipulada por Satanás. E isso aí é um sintoma, um sintoma de que realmente o homem é escravo do pecado. O homem é escravizado. Ele não faz o que ele quer, ele é manipulado por forças espirituais da maldade. Ele, na consciência dele, ele até sabe o que é certo, o que é que tem que ser feito. Ele sabe, porque a palavra de Deus, ela nos ensina que as leis morais de Deus estão dentro da consciência do ser humano. Está na carta aos Romanos. A lei moral de Deus está dentro do coração e da consciência do ser humano. Está dentro da consciência do ser humano. Ele sabe o que é o certo, o que é o errado. Mas na hora dele fazer o certo, ele acaba fazendo o errado. É por isso que a palavra de Deus diz que aquele que vivem no pecado são escravos do pecado. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, essas mesmas pessoas aqui, observe que na última semana, Jesus, ele evitou. Por quê? Porque eles já estavam querendo crucificar Jesus antes do tempo. Várias vezes Jesus sofreu atentado. Uma vez tentaram jogar ele de cima do penhasco, outra vez tentaram apedrejar Jesus. Mas Jesus, ele sempre procurou evitar. Por quê? Porque ele sabia que havia um momento certo para ele cumprir com os propósitos estabelecidos pelo Pai. Amém, meus irmãos? Então, isso aqui já está, já estamos compreendidos isso aqui, tá? Vamos para o ponto de número 2. Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. Eu vou ler isso aqui. Os acusadores daquela mulher adúltera ali. Quem não tem pecado, que seja o primeiro a tirar pedra. Jesus, ele tocou na consciência daquelas pessoas. Porque, irmãos, quem é que não tem pecado nesse mundo? Quem é que não tem pecado? Não é verdade? Então, Jesus tocou na consciência deles e provavelmente alguém ou alguns ali também estavam cometendo o mesmo pecado que aquela mulher. Porque as autoridades religiosas do tempo de Jesus,
Eles eram corruptos. Os sacerdotes, a casta sacerdotal era corrupta. Entendeu? Então, podia ser que também alguns que estavam ali acusando aquela mulher estavam também cometendo o mesmo pecado que ela, de adultério. Aí Jesus tocou na consciência deles, né? Glória a Deus. Ninguém teve coragem de lançar uma pedra contra aquela mulher. A verdade que Cristo nos traz revela a consciência das nossas faltas. Assim, quando somos impactados por essa verdade, encontramos libertação dos nossos pecados. Então, o que é que nós vemos aqui? Nós vemos aqui uma mentira camuflada de verdade, porque quando aquelas pessoas, aquelas autoridades religiosas, eles foram levar aquela mulher ali, eles não foram com a intenção realmente de resolver o problema. A intenção deles era apanhar Jesus em alguma falha. Então, eles faltaram com a verdade. Eles não foram sinceros diante da verdade. Porque se eles tivessem sido sinceros diante da verdade, eles teriam feito a coisa certa. Porque vamos ver o que é que está escrito lá em Levítico, capítulo 20, versículo 10. Alguém abra e quem encontrar primeiro, leia, por gentileza, porque eu não sou bom de encontrar versículo rápido. Levítico 20, 10. Capítulo 20, versículo 10. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Olha aí. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então, na lei de Moisés, que era exatamente, eles foram lá e disseram, olha, a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. Eles foram usando a Torá, a lei de Moisés. Mas só que eles não falaram a coisa correta, porque a intenção deles não era resolver o problema da mulher. A intenção deles era pegar Jesus numa falha. E aqui para nós, esse negócio de machismo não é de agora não, meus irmãos. A gente sempre vê por aí que a nossa sociedade é uma sociedade machista, mas a sociedade judaica era machista fora do limite, viu? Tanto que vou dizer uma coisa aqui para vocês, a mulher era muito discriminada naquela época. Só para vocês terem uma ideia, quando um judeu orava a Deus, ele pedia a Deus um filho homem. Se esse filho homem viesse, acontecia uma festa. Eram 7 dias de festa. Ficava todo mundo alegre e comemorava mesmo. Mas quando vinha uma menina, era motivo de tristeza. Só para vocês terem uma ideia. Vocês estão entendendo como a sociedade judaica era machista. Agora, veja bem aqui. Quando eles levaram essa mulher para Jesus, a lei deixa bem claro que era o homem e a mulher que devia ser levado diante das autoridades. E todos dois deviam ser apedrejados. E cadê o homem aqui que só levaram a mulher, irmã Joana, irmã Leda? Cadê o homem aqui que só levaram a mulher? Você está entendendo? Isso já é uma questão de machismo, quer dizer, eles eram coniventes com o pecado lá do camarada lá que estava adulterando. Não, fica aí, deixa que a gente vai levar só a mulher, só ela mesmo. Porque todos dois deveriam ser levados, todos dois deveriam ser apedrejados. Mas Jesus, Jesus resolveu a situação aqui de uma forma com muita sabedoria e de uma forma maestral aqui, quando ele perdoa e deixa bem claro que a graça de Deus está acima do poder da lei de Moisés. Está entendendo? Porque a lei,
é o contrário da graça. A lei condena, a graça absolve, a lei mata, a graça vivifica. E Jesus é a graça em pessoa. Então ele veio para revelar a sua graça salvadora e perdoadora. Quando ele disse: mulher, aonde estão os teus acusadores? Porque quando ele disse: aquele que tiver pecado seja o primeiro a tirar pedra. E Jesus começou a escrever na terra ali, na areia, na terra. Não se sabe, e não vamos questionar aqui, nem conjecturar o que é que Jesus estava escrevendo. E isso também acho que não é tão importante assim, mas Jesus estava escrevendo alguma coisa lá. Quando Jesus levantou a cabeça, todo mundo já tinha ido embora. Só estava a mulher lá. E Jesus fez uma pergunta crucial para ela: mulher, cadê os teus acusadores? E ela disse assim: Senhor, foi todo mundo embora. Ninguém te acusou? Não, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Então, naquele momento, nunca mais a vida daquela mulher foi a mesma, porque ela foi impactada pela graça salvadora e perdoadora de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos para o ponto de número 2, o subponto, o subtópico de número 2 e 3. Jesus, a verdade revelada. O episódio da mulher apanhada em adultério ilustra a resistência dos escribas e fariseus em aceitar a verdade que Jesus representa. Isso nos transmite concluir que, independentemente do grau de resistência que o ser humano possa manifestar, nada consegue obstruir a verdade de Jesus. Não é por acaso que ele próprio declarou: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Esta verdade não é apenas genérica, é uma verdade encarnada. Também não se trata de um caminho qualquer, mas sim do único caminho para alcançar Deus. O nosso Senhor é a verdade única de que todos precisamos. Subtópico número 3. A verdade que o mundo precisa conhecer. Muitas pessoas procuram a verdade na filosofia através de um conjunto ético que guia suas vidas. Outras examinam essa verdade na lógica, utilizando a ciência como forma de compreender o mundo. Há ainda quem busque a verdade no esoterismo. A realidade é que o mundo carece do entendimento da verdade única, que se manifesta como uma realidade divina, plena em Deus, que se separa deste mundo enquanto mantém uma relação com seus habitantes. Colossenses 2, 9 e 10. Isso só pode ser alcançado por meio de uma conexão viva com a pessoa bendita de Jesus, o nosso Salvador. Então, esse segundo tópico aqui já está bem esclarecido. Bendito seja o nome do Senhor. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tem plena liberdade, tá? De fazer. Vamos para o tópico de número 3. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Fazer alguma colocação? Pastor Manolito, se eu gostaria de fazer alguma colocação? Está tranquilo? Beleza? Então, vamos para o ponto de número 3, que é exatamente onde eu gostaria de me focar aqui, tá? Porque nós vamos trabalhar nesse ponto de número 3, nós vamos usar como ferramenta exatamente parte da leitura em classe e principalmente o nosso texto áureo, tá? Que é João 8,32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Então, nós temos aqui 45 minutos ainda para fazer essa exposição aqui. Mas se eu puder entregar 5 minutos antes, eu farei, tá, meus irmãos? Então, vamos lá.
Meus irmãos, esse texto aqui, de João 8,35, conhecereis a verdade vos libertará, ele é um texto que é muito popular esse texto, ele é muito conhecido, e conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32. E quando a gente olha para esse texto, a gente pensa logo numa evangelização, que isso aqui é um texto para o pecador, para a pessoa que nunca aceitou a Cristo ainda não veio a Cristo. E esse texto é usado muito em campanhas evangelísticas. Esse texto é um texto evangelístico, isso é o que passa na nossa cabeça, e é verdade, ele é um texto evangelístico. A gente costuma muito citar essa passagem, pastor Hélio, nos cultos de rua. Eu gosto muito desse texto, lá no Vajão eu citei ele, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Mas eu gostaria de trazer esse texto para dentro do nosso contexto aqui da igreja, para dentro do corpo de Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando essa lição aqui, ela dá os hinos sugeridos aqui, o hino 116, 235 e 261, eu fui olhar esses hinos na harpa cristã. Eles falam eles são os hinos evangelísticos também, para o pecador, né? Por exemplo, o hino 116, como é que está escrito lá o hino 116, meus irmãos? O hino 116, puxa aí na harpa cristã de vocês, eu quero só a primeira linha, a primeira estrofe lá. 116, depois 235, por gentileza. Vejam como é que está escrito lá, só a primeira estrofe desses dois hinos aí. Amém, glória a Deus. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto, hoje canto a Deus louvor. Esse aí é o 235 ou 116? E o 235, como é que diz lá? Só não precisa cantar, só diga mesmo a... Amém. Liberto do vício maldito, já sei sim que eu sou. Então, esses hinos, eles falam de libertação, eles falam, tipo assim, comemorando, exaltando a Cristo por causa da nossa libertação. Certo, meus irmãos? Mas, irmão, vamos analisar direito isso aí. As palavras-chave dessa lição aqui é verdade e liberdade. Nós queremos primeiro trabalhar em cima da palavra verdade. Tá certo, meus irmãos? Verdade. Quando Jesus estava sendo julgado por Pilatos, Jesus ele falou e deixou bem claro, ele falou da verdade ali. Vamos ver esse texto aqui, Jesus sendo julgado por Pilatos. Esse texto se encontra lá no capítulo 18 de João. Vamos dar uma olhada, 18, 37 a 38. Evangelho de João 18, 37 a 38. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: o que é a verdade? Olha só.
É só. Sim, continue, irmão. Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele cria-me algum. Amém. Só até aí. Olha só. Jesus, ele deixou bem claro quando ele disse aqui, 18:37. Olha que Jesus disse aqui. É 18:37, né? Logo, disse-lhes, pois, Pilato, logo tu és rei? Jesus disse, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Jesus disse que ele veio para dar testemunho da verdade. E ele disse, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Aí Pilatos fez uma pergunta crucial para Jesus. Mas o que é a verdade? Jesus já tinha dito, Jesus disse, olha, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Jesus falou a respeito de uma doutrina, a doutrina da verdade. Mas Pilatos queria saber exatamente o que era essa verdade, o que é essa verdade que Jesus estava falando. Mas só que ele não esperou Jesus responder. Ele fez a pergunta e logo foi fazer outra coisa. Ele disse assim, mas o que é verdade? E dizendo isso, voltou-se aos judeus e disse, olha, eu não acho nele falta nenhuma, eu não acho nele motivo nenhum para condenar esse homem. Se ele tivesse esperado Jesus responder quando ele disse o que é a verdade, eu tenho certeza que Jesus ia repetir o que ele falou para os discípulos no capítulo 14 de João, versículo 6. Ele não tem nenhuma dúvida que Jesus ia dizer, Pilatos, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Jesus ia responder para ele, mas ele não esperou, apesar de Jesus já ter deixado subentendido que ele era a verdade. Então, trabalhando em cima da primeira palavra-chave, porque não tem como falar de liberdade sem falar primeiro de verdade, irmão. Tá? Uma vez que a temática dessa revista é conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quem é a verdade? A verdade, quem é a verdade? Jesus disse, eu sou a verdade. No capítulo 14, versículo 6, ele deixou bem claro, de João, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Mas não é só Jesus que é a verdade. O Pai também deixa bem claro que ele é a verdade. O Espírito Santo também ele é chamado no capítulo 17 de o Espírito Santo da verdade. Então o Espírito Santo ele é a verdade, o Pai é a verdade, Jesus é a verdade. Vamos ver aqui em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Quem lê, quem encontrar primeiro, por gentileza, pode ler. Deuteronômio 32, 34. Eu não vou nem abrir a Bíblia, vou esperar só os irmãos ler. Deuteronômio 32, 4. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? Deuteronômio 32, 4, é isso? 32, não, 32, 4. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Olha aí. Justo e reto é. Deus é a verdade. Tá certo? Está lá no Antigo Testamento. Deus é a verdade. Salmo 117, versículo 2. Salmo 117, versículo 2. Porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Olha aí. Deus é a verdade. Então nós vemos isso no Antigo Testamento já, deixando bem claro que o nosso Deus é o Deus da verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Agora vamos ver aqui Jesus como a verdade. Só Jesus, ele também se afirmando ser esta verdade. Nós vemos aqui em João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus disse, eu sou a verdade.
Então, Jesus, ele é a verdade. Então, nós vemos aqui Jesus afirmando ser a verdade. Amém, meus irmãos? Só que Jesus, a Bíblia chama ele no capítulo 1, em João, no capítulo 1, versículo 1. Vamos ver lá, João, capítulo 1, versículo 1. João, capítulo 1. Era Deus. Versículo 14 agora. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Cristo. Olha o que está dizendo aqui. No princípio era o Verbo. Ou seja, no princípio era a palavra. Jesus, ele é a palavra, que é a verdade de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Glória a Deus. Versículo 14. E o Verbo e a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade, que é Jesus Cristo, vieram por Jesus Cristo. Então, o que acontece? Então, nós vemos aqui a verdade na pessoa do Pai, a verdade na pessoa do Espírito Santo, lá no capítulo 17, quando Jesus disse, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, esse Espírito estará em vós e habitará convosco, né? E também nós vemos a manifestação da verdade através de Cristo, da encarnação de Cristo. Então, Jesus, ele é a personificação da verdade. Ele é a encarnação da verdade. E a palavra de Deus, ela é a palavra, a Bíblia é a verdade na forma escrita. É a palavra na forma escrita. E eu dou graças a Deus por Deus ter deixado a sua palavra na forma escrita para nós. A palavra de Deus diz que no Antigo Testamento, lá no tempo dos profetas, Deus falou através dos profetas. Nos últimos tempos, quando a Bíblia diz nos últimos tempos, está se referindo do advento de Cristo para cá, do nascimento de Cristo para cá, já é considerado teologicamente como os últimos tempos. Aí a Bíblia diz, mas nos últimos tempos ele falou através do seu Filho Jesus Cristo, ele tem falado através do seu Filho Jesus Cristo. Então essa palavra, essa verdade se manifestou na forma humana, que foi Cristo, tá? Ele é a personificação da palavra de Deus, da verdade, e essa verdade se manifestou também, Deus providenciou ela na forma escrita para nós, que é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, isso é a verdade. Agora eu quero deixar bem claro aqui para os irmãos, que quando Jesus diz, eu sou a verdade, Jesus não é qualquer verdade, como está escrito aqui na lição aqui. Jesus, ele não é qualquer verdade. Ele não é qualquer uma verdade, porque existe muitas verdades neste mundo. Vocês sabem que nós estamos na era do relativismo. Hoje não existe uma verdade absoluta, tudo é relativo, né? Tudo é relativo. Hoje, o que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Isso vai depender do meu contexto cultural, vai depender da minha opinião pessoal, vai depender das minhas convicções religiosas. Então, no secularismo, na sociedade mundana, o que impera é, qual é a palavra que eu falei ainda agora? Relativismo. O que impera é o relativismo.
Está entendendo? Então, existe lá fora uma verdade relativa. Se eu falar uma coisa aqui, por exemplo, na faculdade, os jovens que já passaram pela faculdade, o pastor que já passou pela faculdade, se você for falar de uma verdade absoluta na faculdade, se você citar um conceito e disser isso aqui é absoluto, eles vão rir de você, eles vão achar você quadrado, eles vão achar você antiquado, eles vão zombar de você, porque hoje não existe mais verdade absoluta. Toda verdade é relativa, segundo as filosofias mundanas aí. Então, se nós pegarmos a palavra de Deus, que é uma verdade absoluta, porque Deus não muda, a palavra de Deus, ela permanece eterna no céu. Tá certo? Deus não muda, o que ele fala é o tempo todo. A palavra de Deus é imutável, então a palavra de Deus ela é absoluta, ela é um conceito que serviu há 5.000 anos atrás, serve hoje e servirá para todo sempre. Mas se nós formos citar a palavra de Deus dentro de uma faculdade, seremos taxados de antiquado, seremos taxados de careta. Mas eu pergunto para você, você está disposto a ser taxado de antiquado diante das pessoas? Você está disposto a levar o vitupério de Cristo? Você está disposto a passar vergonha por Jesus? Você está disposto a ser diminuído por Jesus diante das pessoas? Mesmo achando que na sabedoria humana, que é considerado loucura para Deus, você está errado? Diga, irmão. Primeiro porque Bíblia, para os intelectuais, para a maioria dos professores da faculdade, Bíblia é uma coisa que está fora de uso. Está entendendo? Está fora de uso. Só para vocês terem uma ideia, a maioria dos professores das universidades são ateus e materialistas. São céticos, não creem em nada. E eles passam, e eles procuram incutir na cabeça dos alunos. É por isso que se você vai para a faculdade, né, Letícia, os adolescentes, jovens que ainda não passaram para a faculdade, se você vai para a faculdade, você tem que estar firme em Jesus, porque muitos jovens que vão para a faculdade, eles são doutrinados aqui dentro da igreja, eles passam a adolescência deles, parte da juventude aqui dentro da igreja, mas quando vão para a faculdade, voltam desviados da faculdade, voltam com a sua fé completamente fria, voltam praticamente até não crendo na existência de Deus. É verdade ou não é, irmão Werli? Porque eles colocam pontos lá na faculdade, eles colocam teorias que, meu irmão, se você não tiver com a sua fé firme em Jesus, de que a palavra de Deus é a verdade absoluta, você sai de lá praticamente desviado, se você não estiver firme com Jesus. Diga. Sim, eles vão estudar as filosofias de Sócrates, as filosofias dos Platão. Além dessas filosofias
Então você tem que estar com a tua mente blindada. Tem que estar com a mente blindada com a palavra de Deus. Faculdade, toda faculdade, secular, não tem como, eles não vão falar da Bíblia. Quem vai falar da Bíblia somos nós, porque, como eu fiz também, terminei no início de uma faculdade, e eu creio que a minha esposa e o pastor estudou, quando eles falam do código de Hammurabi ou Hammurabi, como eles queiram chamar, vai falar de quê? Da lei de Moisés. Que Moisés queria aplicar, que era a lei de Daniel, hoje prudente. Então, quando fora do código de Hammurabi, vai falar de apedrejamento, a lei de Daniel e etc. E tal. Quando eles falam isso aí, o aluno vai entrar com a palavra, porque aí a gente entra com a palavra de Cristo, né? Que veio mudar isso aqui, que foi a lei de Hammurabi, foi escrita na Babilônia, que era antes de Moisés conhecia bem, e a professora minha na faculdade fez uma pergunta para mim, perguntou, o senhor que é pastor, é evangélico, Deus é concreto, como é gramaticalmente falando, né? Deus concreto, eu falei, Aí ela falou, por que Deus é concreto? Porque ele tem mão, ele pega, ele fala, né? Ou seja, ela me testou. Como ela já falou, Deus é concreto, aí eu tive que entrar na Bíblia, porque Deus segura o mundo com as mãos, o globo. Então, ele é concreto porque ele tem mão. A Bíblia diz que ele fala. As terras. Então, aí ela falou muito bem, ela já sabia. Então, ela me deu uma brecha para eu poder entrar com a palavra. Então, como a Jéssica falou, tem todas as matérias históricas. E aí o aluno vai ter que entrar com a palavra. Mas eles não falam da Bíblia, eles falam da história. Eles se ligam da Bíblia, mas não falam da história. O aluno entra com a palavra. Pode falar, irmão. Nos Correios, algum tempo atrás, né, tinha um estudo de relações humanas que fala sobre moral, intelectual e espiritual. Eu não sei se nos dias de hoje está feito, moral, intelectual e espiritual. Amém. Tá, então, alguém quer falar? Pode falar, irmão. Só para falar sobre essa questão do relativismo, porque eu estudei lá na universidade, na UNB, e eu tinha um amigo cristão que estudou comigo, um dos pontos que tinha lá. E aí a gente tinha uma matéria de sociologia, e essa matéria a gente tinha que lá um livro de Karl Marx, né? Tudo bem, a gente fez lá a leitura, e aí fez uma prova. E nessa prova acho que tinha uma questão que falava sobre religião. E aí o meu amigo, ele leu o livro, interpretou de uma forma lá, tem uma parte lá que participa lá, de forma positiva da religião, e ele botou esse aspecto positivo na prova dele. Aí eu pensei assim, não, se é sociologia, eu já sei o que ele quer ouvir, né? Que é uma guerra moderna que queria mesmo, né? Isso meu amigo escreveu lá, esse aspecto positivo, e aí o professor meio que deu errado na questão dele. Aí ele para contestar o pessoal, professor, está exatamente isso aqui no livro, do Karl Marx. Não. Porque aqui você tem que interpretar, e por isso essa questão que você fala, cada um tem a sua verdade, né? Então, mesmo escrito lá, o professor, não, é porque aqui está escrito de um jeito diferente, sabe? Tem um jeitinho lá de você começar lá o nome que eu tinha escrito, e ele tentou esse recurso e não deu certo. O professor continuou dando zero para ir lá, e ele ficou, nossa, mas estava escrito exatamente isso aqui, e o professor, olha, não leu aqui direito. Sabe como é que é aqui na universidade, né? Então, são realmente favoráveis a essa questão. Exatamente isso, soldado, que acontece lá, viu? Então, vamos passar então para o último ponto. Falamos de verdade, falamos que Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade escrita de Deus, Jesus é o Logos de Deus, é a personificação da verdade. Jesus, ele é a verdade em pessoa, ele é a personificação da verdade. A Bíblia é a verdade de Deus escrita, tá, para nós, a palavra de Deus, tá certo? Jesus é a palavra viva, a Bíblia é a palavra escrita. Já definimos, já aprendemos, já
chegamos à conclusão do que é a verdade. Agora vamos passar para o conceito de liberdade, irmãos. Liberdade. Tá? Liberdade. Então, conhecereis a verdade. Agora eu quero trabalhar em cima do texto áureo da nossa lição, tá? Do texto áureo da nossa lição. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmão, conhecereis a verdade. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos, rapidinho, tá? Irmão Werli, o que é que você entende quando a palavra de Deus diz conhecereis a verdade? Se você há de ser liberto, você precisa conhecer a verdade. O que é que você entende por esse conhecer? Conhecereis a verdade. O que é esse conhecereis, irmão? Conhecer em que sentido? Então, como até a gente estava conversando anteriormente, né, que hoje em dia tudo é relativo. Acho que até também as coisas eram relativas. Existiam vários deuses, várias culturas, e sempre tem aquela pergunta, né, o que é a verdade, né? Mas não, a verdade também não é a mesma coisa para você, né? Você pensa uma coisa, pensa outra. E Jesus, né, ele fala essa questão de conhecer a verdade mesmo, porque uma vez que a gente conhece a verdade, a gente se liberta, no sentido de que os filósofos que buscam, não, a verdade é isso, qual é o sentido da vida, essas coisas. Uma vez que você encontra a verdade, encontra o sentido da vida, você se liberta. Então, nós sabemos que a verdade é o nosso Senhor, né, Jesus, que se revelou para nós. Uma vez que a gente sabe dessa verdade, a gente se liberta das amarras desse mundo. Então, nós sabemos verdadeiramente o que é verdade, o que é certo, o que é o errado. Nós sabemos por que nós existimos, qual é o sentido da nossa vida. Então, é dessa forma que eu entendo quando ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Irmão, vocês sabem que quando a gente aceita Cristo como Salvador, nós estamos falando agora de liberdade, tá? Mas sempre está relacionado à verdade. E agora entrou mais um conceito aí, entrou mais uma palavra, a palavra conhecer. Estão interligadas. Conhecer, o termo verdade e o termo liberdade estão interligados aqui neste versículo. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando a gente, antes de aceitar Cristo, nós viemos para Cristo e agora nós cantamos nas harpas agora que nós somos livres. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Mas, meus irmãos, aqui para nós, vamos fazer uma reflexão, cada um de nós aqui, irmã Leda, irmã Vera, cada um de nós, eu estou incluído nisso, cada um de nós aqui, vou fazer uma pergunta aqui, uma interrogação. Será que todas as áreas da nossa vida já está liberta? Será que todas as áreas da nossa vida já está liberta? Será que todas as áreas da nossa vida já está debaixo da soberania de Cristo? Será que não existe alguma pendência nessa questão de liberdade em relação à nossa pessoa, em relação ao nosso relacionamento com Cristo? O senhor quer falar alguma coisa? Conhece esse copo rapidinho, é para nós, seu copo. Copo? Para nós aqui, simbologia. Pastor Espírito, faz favor. Eu estou bebendo. O senhor é um cristão. Pega o copo. Pastor Expedito, o senhor pegou minha cerveja, o senhor é cristão e eu não sou. Se o senhor derramar minha cerveja, eu vou pagar minha cerveja. Vou colocar o copo aí. Obrigado, pastor. Eu sou liberto? Quem me domina? A cerveja. Isso, então eu não sou livre. Porque a cerveja, ela me domina. E muitos também precisam ser libertos da mentira. Sim, peraí, que eu já vou dar uma concluída. Então, aqui agora, pega aí, meu irmão. Fala comigo, meu irmão, você não vai orar não? Fala aí. Você não vai orar, não? Não, me dá meu celular. Me respeita, tá? Depois você bora, deixa eu usar meu celular. Isso aqui é para cristão, meu irmão. Então, como a irmã Rosa falou, nós cristãos,
que a palavra também é para nós, conhecermos a verdade, nós somos presos em muitas coisas porque não somos libertos. Ah? É o final da Copa. Tem culto hoje, pastor, me perdoe, já mente. Ele está preso em quê? Quem é seu ídolo? Neymar. Era, né? Neymar tá velho, já está caindo demais. Né? Gabigol já saiu do Flamengo. É por aí. Isso é para nós. Responda para você. Então, nós somos livres. O que é ser livre? O que é ser liberto? Livre? Eu sou livre hoje. Eu não era livre. Por quê? Porque eu era, quem me dominava era uma arma, festa, briga e chope. Eu me libertei disso tudo. Mas será que nós não estamos presos em alguma coisa? Então nós precisamos conhecer quem? A Cristo, que é a verdade. Então, livre é isso aí. Ou seja, onde nós falamos, somos livres. Nós somos livres, entre aspas. Será que nós não somos escravos da cerveja? Porque tem gente que é muito. Da mentira, do celular e de muitas coisas, né? Das novelas. Eu não estou falando de novela da Record, mas tem muita gente que é viciada em outros tipos de novela. Você sabe o que significa? É porque novela cristã, né? Tem problema. O que é que significa nó? Pega no dicionário. Nó é de amarrar. E vela? Vem de velar. Então, nós somos, é como se nós estivéssemos na frente de um caixão. Tá? Vela de alguém. Nó, vela. Amarra e aí está. Vela. Será que nós somos livres mesmo? Muito obrigado. Obrigado, pastor. Por favor, falar uma coisa. A Bíblia diz que haverá perseguições. A Bíblia diz que haverá perseguições. O Senhor está me revelando algo muito grande e muito forte. Porque quando eu comecei a buscar o Senhor, comecei a me libertar, a Bíblia diz que haverá perseguições. Mas só que nisso, quando começamos a ser libertos e somos libertos verdadeiramente, aparecemos como luz, como Cristo, pessoas vão começar a armar ciladas contra a sua vida. A minha vida foi assim. Quando eu olhei que precisava de algo na minha vida, eu adulterei. Mas só que através desse adultério, eu cometi algo que o Senhor não se agradou. A Bíblia diz em João 8 do adultério. Ele vai levar o quê? A pessoa a conhecer novamente a Cristo. A mulher foi levada fora para conhecer novamente a Cristo. Ela vai ser levada ao júri, ela vai ser julgada, isso e outro. Mas só que automaticamente tentando se libertar de novo, vem outro para tentar te derrubar de novo. Eu fui derrubado de novo por uma pessoa que lançou algo dentro de uma comida. Eu digo para vocês, meus irmãos, que não deixem ninguém colocar nada na comida de vocês. Fique esperto com isso. Aí você tem um outro ato de adultério, a qual você não cometeu, a qual você vai pagar um preço por você não ter cometido. Isso aconteceu na minha vida. E eu senti que algo mudou na minha vida espiritual automaticamente. Eu senti que Deus estava falando comigo, mas eu senti que eu precisava buscar Ele. Aí de novamente eu vou ter que buscar de novo o Senhor para conhecer a verdade de novo e se libertar de novo. Amém. Vamos dar uma corrida agora, irmão. Rapidinho, falha. A gente falou muito de liberdade, e como o pastor Manuel falou, nós vemos do mundo, deixamos tudo para lá. Cachaça, bagaceira, tudinho. Aí na nossa cabeça somos livres. Mas aí precisamos libertar do nosso eu, né? E a gente só se liberta através da palavra, do conhecimento que o Senhor falou aí. Conheça a verdade, conheça a verdade. Só que a cristandade não quer conhecer a verdade, entendeu? Então, me passou uma reflexão agora na minha cabeça das igrejas multiplicadas que não tem escola bíblica, não tem ensino da palavra, né? E naquele grande dia vão se apresentar lá diante de Deus, e esses pastores vão prestar conta diante de Deus porque não ensinaram a verdade, porque por si só a cristandade não lê Bíblia, não quer saber de Bíblia, já lá na série que nós estamos vivendo. Eu sou uma testemunha. Senão não vai dar tempo. E a palavra liberta, tá? Eu vou dizer para vocês, irmãos, eu ligava a carne de comida. A carne de comida. E um dia eu lendo a palavra disse: não brigue com a carne de comida. Não se ire por qualquer coisa. Através da palavra que liberta. É a palavra que liberta. Amém. Vamos correr agora.
Os irmãos que deram as suas opiniões, eles falaram exatamente do ponto que eu estava falando. Eles pararam exatamente do ponto que tem que ser continuado. O que nós, resumindo rapidinho, o que eu estava querendo dizer que os irmãos explicaram em outras palavras? É que quando a gente vem para Cristo, sempre aqui dentro da igreja, a gente vem para Jesus, vem para dentro do corpo de Cristo, mas aqui dentro da igreja, sempre fica alguma coisa pendente na nossa vida que a gente precisa se libertar, irmã Leda, irmã Vera, sempre fica coisa pendente. Está entendendo? A gente passa, às vezes, a nossa vida toda dentro da igreja e essas coisas ficam pendentes. Alguns conseguem se libertar rapidinho delas, outros passam a vida toda. Está entendendo? São coisas como, por exemplo, a autossuficiência, a vaidade. Não dá mais para falar. A minha intenção era aqui falar um pouquinho de cada uma dessas coisas aqui. Mas não dá mais, o tempo não dá. Autossuficiência, vaidade, altivez, que é a soberba, o orgulho, a prepotência, sensualidade, que é o que mais tem dentro da igreja, sensualidade. É aquela pessoa que não consegue se libertar da sensualidade. Sabe, se ela tem um corpo bonito, ela quer exibir através da roupa dela, e ela faz os outros pecarem com isso. Está entendendo? A gente vê muito isso dentro da igreja, é uma coisa muito séria que as pessoas, tá? Eu estou falando de homem e de mulher, mas a questão mais é por parte das mulheres, tá entendendo? A sensualidade, ela é pecado, e tem muito isso dentro da igreja. Irmãs, eu estou falando jovens, sim, exatamente. Sensualidade, não dá mais tempo de falar, sensualidade, porfia, tem gente que é escravo disso aí. O que é porfia, irmão? Mostrar que eu sou o melhor. Se ele canta, eu vou cantar melhor do que ele. Se ele prega, eu vou fazer de tudo para pregar melhor do que ele. Isso é porfia. Se ele faz alguma coisa, eu vou fazer de tudo para fazer melhor do que ele. Isso é porfia. Você está entendendo, irmão? Inveja. Tem pessoas que são escravos da inveja, dentro da igreja, irmão, dentro da igreja. Ciúme foi o caso do Caim e Abel, é o caso do Saul lá em relação a Davi. Ciúme, isso tem muito dentro da igreja. Essas coisas assim, irmãos, olha, está entendendo? Que nós, quando viemos lá do mundo, Jesus nos salvou, nos colocou como filho, nos deu uma posição privilegiada dentro do reino de Deus, dentro do corpo de Cristo, mas tem certas coisas que ainda ficaram pendentes, que precisamos ser libertos, e aí é que entra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é aí que entra, que eu falei logo no começo. Esse texto não é só um texto evangelístico, esse texto também é um texto para dentro da nossa vida, quando já somos crentes. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero só dar e vou dizer uma coisa para vocês, quando a gente fala aqui que nós precisamos ser libertos de coisas pendentes na nossa vida, eu não estou me referindo só a pessoas que estão na nave da igreja, mas pessoas do alto escalão da igreja também, do alto escalão do eclesiástico também, do alto escalão eclesiástico. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui na casa de uma irmã deixar um perfume lá na casa dela. Ela e o esposo dela são pastor, né? E ela estava contando a história. Eu não pedi para ela contar. Ela começou a contar a história dela. 15 anos de casamento. Ela foi casada com outro pastor. 15 anos de casamento. Ela disse: irmão Josué, diácono Josué, eu não consegui mais, não deu mais certo. Foram 15 anos que eu segurei aquele relacionamento, não deu mais, irmão. Disse: por quê, pastora? Porque ele só conseguia ficar dentro. Ele era um homem usado por Deus em revelações. E você sabe que isso aí o povo gosta demais disso, de revelações, né? Ele era usado demais por Deus de revelação, mas ele só conseguia ficar na igreja 6 meses. Falei,
Verdade, pastor. Nem um ano, ele não conseguia ficar nem um ano do seu lado como pastor da igreja. Nem um ano, ele não conseguia ficar nem um ano. Se ele ficasse um ano, era muito. Eu já esperava qualquer coisa. Se desse um ano e ele ficasse firme dentro da igreja, eu já esperava qualquer coisa dele. E o que acontecia com ele? Ele ia para o mundo, ia para o mundão. Sim, mas me explica aí. Irmão, ele se metia em um monte de coisa, prostituição. Não quero nem falar as outras coisas. Isso é mesmo, pastor. E o povo, pastor, o povo. Irmão, o povo ia tudo atrás dele. Por quê, pastora? Por quê? Por causa dos dons de revelação que ele tinha. Os dons continuavam fluindo na vida dele. Às vezes ele saía, ele se separava de mim, tá certo? Eu abri uma outra igreja. Agora eu me divorciei dele, irmão. Não deu mais. Eu estou aqui com essa bênção aqui do meu lado. Estamos casados, já vai fazer 7 anos. Que é o pastor lá, está com ela. E ele abriu um outro ministério para ele. E o povo vai, irmão, o povo vai para lá. Então, irmão, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Dom espiritual não significa que a pessoa é liberta, não. A pessoa pode estar cheia de dons espirituais, mas pode estar totalmente incluído no contexto desse versículo. Não dá mais tempo de fazer nenhum comentário. Pode estar incluído no contexto deste versículo. Conhecereis a verdade vos libertará. A pessoa não está liberto, mesmo dentro da igreja, a pessoa não está liberta. Cada um de nós, façamos um reflexo na nossa consciência, cada um de nós, quais as áreas da nossa vida que não estão debaixo da soberania de Cristo. Precisamos ser libertos, meus irmãos, precisamos ser libertos. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. São 10h30, tá? Preciso só de alguns minutos, porque tiraram muito do meu tempo. Mas deixa eu falar aqui uma coisa para vocês aqui. Quando Jesus nos libertou lá do mundo, a Bíblia diz aqui, olha, eu vou explicar para vocês aqui, agora eu vou entrar aqui na leitura bíblica em classe. Versículo 31 do capítulo 8 de João. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Se você quer ser liberto, tem alguma área na sua vida que precisa ser liberto? Irmãos, os irmãos estão aqui ainda? Amém. E tem alguma área na sua vida que precisa ser liberta? Não responda para mim. Mas o que eu quero dizer, o que é que você tem que fazer para você ser liberto? Jesus está ensinando aqui na leitura em classe. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Irmão, existe um conceito na Bíblia, existe um conceito chamado, aliás, na literatura, na gramática, chamado de contexto. O que é contexto? Contexto é tudo que vem antes ou depois do texto. E no contexto existe 2 tipos de contexto. Existe o contexto remoto, que é aquele contexto que você lê uma palavra na Bíblia, você lê alguma coisa na Bíblia, e o contexto, a explicação daquilo, está lá no Velho Testamento, está em outro livro da Bíblia, chama-se contexto remoto, ele está longe. A palavra já diz, remoto é uma coisa que está longe. Contexto remoto. E existe o contexto imediato do texto. O contexto imediato é aquele contexto que vem logo após, é aquela resposta que vem logo após o que você está lendo. É o contexto, ele vem logo antes ou depois do texto. No caso aqui é um contexto imediato. Se você quiser entender o que é que Jesus está dizendo aqui, se vós permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Ainda agora eu estava perguntando, o que é que vocês entenderam por conhecereis a verdade? Quando Jesus diz, e conhecereis a verdade, ele já explicou o que é que significa conhecer num versículo acima. Conhecer, irmãos, é permanecer na palavra. Se você quiser ser liberto por Cristo, você tem que permanecer na palavra, porque as pessoas aceitam a Cristo,
vem para dentro da igreja, irmã Leda, mas não consegue se libertar de alguns vícios, não consegue se libertar de algum hábito pecaminoso que fica como sendo um espinho na carne dele durante a vida toda dele. Mas sabe por quê? Porque ele não faz a receita certa do bolo que Jesus mandou. Ele não aprende a conhecer a verdade, que é a palavra de Deus. O que é conhecer a verdade? É permanecer na verdade. Conhecer a verdade é crer na verdade, que é quando a gente faz, quando a gente aceita Cristo. Mas além de crer, a gente precisa permanecer, precisa perseverar na verdade e precisa obedecer à verdade. Então é isso que significa conhecer a verdade. Conhecer significa crer, permanecer, perseverar e obedecer. Vocês estão entendendo? E por isso que fica coisas pendentes muitas vezes na nossa vida. Amém, meus irmãos? Agora, olha só, quando nós aceitamos a Cristo, quando Jesus ele veio aqui nesse mundo, ele veio para nos trazer uma salvação perfeita e completa. Não é verdade? Aí por isso que muitas pessoas ficam com aquilo ali, mas será que eu sou salvo mesmo? Eu não consigo me libertar desse hábito pecaminoso. Não consigo, Jesus, eu não consigo. Eu fico um tempo, como é o caso do pastor. A esposa dele, a ex-esposa dele, disse, irmãos, ele só conseguia ficar dentro da igreja no máximo 6 meses. Depois ele caía no mundão. Depois voltava de novo para mim, caía no mundão, voltava de novo. E eu fiquei durante 15 anos vivendo essa vida. Depois eu disse, Jesus, não dá mais, não aguento mais. E ela deu o cartão vermelho para ele. Você está entendendo? E aí o que acontece? Por quê? Porque ele nunca conheceu a verdade de verdade. Ele nunca se entregou para a verdade, que é a palavra de Deus, que são os princípios da palavra de Deus. Nunca. Então Jesus ele veio para trazer uma salvação perfeita e completa para nós. Estou até fazendo uma mensagem dentro dessa temática. Jesus trouxe para nós uma salvação perfeita e completa. Ele nos salvou da penalidade do pecado. Ele nos salvou do poder do pecado. E um dia ele nos salvará da presença do pecado. Essa questão da presença do pecado, que é uma questão muito séria na nossa vida, na vida da maioria das pessoas, na nossa vida como crente, porque não sabemos lidar com essa questão da presença do pecado. Nossa salvação é perfeita e completa, mas ela está ainda por se completar. Por quê? Porque Jesus nos salvou do poder do pecado. Eu quero compartilhar isso com os irmãos, tá? Compartilhar isso com os irmãos lá no livro de Romanos. Jesus nos salvou da presença do pecado, Romanos 8:1. Não vou abrir porque não dá tempo mais, Romanos 8:1. Olha o que ele diz aqui. Jesus nos salvou do poder do pecado, da escravidão do pecado. Olha o que ele está dizendo aqui. Romanos capítulo 7 diz que o querer fazer o bem está em mim, mas eu não tenho força para fazer, porque o pecado habita dentro de mim. E aí Jesus veio e nos salvou dessa escravidão. Quando Jesus nos salva da escravidão do pecado, significa que agora você é livre do pecado. Uma pessoa que é livre, que é escrava de alguma coisa, por exemplo, no tempo da escravidão, uma pessoa que é escrava, ela não tem vontade própria. Só para vocês terem uma ideia, o escravo ele não podia nem abrir a boca se o dono dele não permitisse ele abrir a boca para falar alguma coisa, porque ele é escravo. Mas quando Jesus te libertou da escravidão, então você é livre agora. Você é livre do poder do teu Senhor, do teu antigo Senhor, que era o pecado. E o que significa ser livre? Ser livre significa que agora você tem força para dizer não ao pecado. Você tem força para dizer, isso aí é o que eu falei, Jesus nos libertou não só da escravidão, ele nos libertou não só do poder, ele nos libertou não só da penalidade do pecado. Qual era a penalidade do pecado? Está escrito lá em Romanos, a morte.
Jesus nos livrou da penalidade do pecado, nós éramos condenados ao inferno, à morte eterna. Jesus nos livrou da penalidade do pecado, ele nos livrou também do poder do pecado. Poder é que a gente não tinha força para dizer não ao pecado. A gente era escravo, a gente sabia o que era certo, mas a gente não tinha força para fazer o certo. Agora em Jesus nós temos força, nós podemos dizer não à tentação. Nós não somos mais escravos do pecado, porque agora nós podemos dizer não e nós temos força para dizer não. Isso. Agora, a nossa salvação não é completa ainda, porque nós ainda estamos na presença do pecado. Isso aí está tudo lá no livro de Romanos e na Epístola aos Hebreus. Nós estamos agora na presença do pecado. Não estamos mais no domínio do pecado, não estamos mais na penalidade do pecado, mas continuamos convivendo com o pecado. Então, se Jesus tirou nós das drogas, de vez em quando o diabo vai usar para oferecer uma bituca para a gente. Se nós se livramos da prostituição, o diabo vai usar uma mulher para se insinuar para a gente, para se oferecer para a gente. Se a gente se livrou da bebida, de vez em quando o diabo vai usar para oferecer um copo de bebida. E assim sucessivamente. Nós convivemos com o pecado. E essa convivência com o pecado, se a gente não souber administrar através de a gente estar obedecendo a palavra de Deus, somos enredados novamente pelo pecado. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus diz, se vocês são livres, cuidado para vocês não se tornarem escravos de novo. A palavra de Deus, cuidado para vocês não se tornarem escravos de novo. Né? Porque está lá escrito na Epístola aos Hebreus, não dá mais tempo de ler. Está escrito na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que o pecado, ele nos assedia, ele vive nos assediando, somos rodeados pelo pecado, ele vive querendo nos entrelaçar de novo. E se a gente não tiver constantemente vivenciando a palavra de Deus, que é aquilo que Jesus deixa bem claro aqui, que é permanecer, perseverar, obedecer, que é o sentido de conhecer, como a palavra de Deus diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, essa palavra aqui, esse termo conhecer, ele está no sentido de conhecimento não intelectual da palavra de Deus, mas um conhecimento experimental, vivencial, uma coisa na prática, que você faz daquilo uma vivência na tua vida. Amém, meus irmãos? Então, assim seremos libertos. Tá certo? E a nossa salvação só vai se completar quando formos tirados da presença do pecado. Não dá mais para ler esses textos. Eu queria ler esses textos com os irmãos, mas não dá mais. Como que nós seremos tirados da presença do pecado? Quando nós formos transformados o nosso corpo. Temos que conviver com a nossa natureza pecaminosa, meus irmãos, tá? Temos que conviver com ela. Isso é viver na presença do pecado. Nós seremos libertos do corpo do pecado, quando o nosso corpo for transformado e a gente não vai sentir mais desejo, porque hoje nós somos tentados de todas as maneiras possíveis. O diabo nos tenta, ele nos tenta, tá? Ele nos tenta de várias maneiras. Ele tenta a gente através, ele usa uma mulher para nos tentar, ele usa um amigo ali para nos oferecer um copo de bebida, mas ele nos tenta também aqui na nossa mente, através dos nossos desejos pecaminosos. Ele sabe que a gente tem uma natureza maligna, nós temos uma natureza pecaminosa inclinada ao mal, e a gente tem que conviver com essa natureza pecaminosa, e ele se aproveita dessa natureza fraca e nos tenta. Tá certo? E dentro de nós existe uma natureza que foi colocada por Cristo, que é a natureza espiritual. Essa natureza espiritual não dá mais tempo de eu ler também, mas eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Essa lição aqui é uma lição muito rica para nós. E o que é que nós temos a dizer sobre ela? Que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. Sejamos então, vamos nos colocar debaixo da soberania de Cristo, para que nós sejamos de fato libertos, irmão. Libertos. Vamos fazer uma consciência. Qual é a área da nossa vida que precisa de fato de libertação? Somos escravos da inveja? Vamos nos libertar disso aí. Somos escravos do orgulho? Vamos nos libertar disso aí. Somos escravos do ciúme? Vamos nos libertar. Somos escravos de coisas que prejudicam a obra de Deus, que causa divisão. Vamos nos libertar disso aí, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. E eu agradeço e peço perdão se eu passei um pouco do horário, por causa dos parênteses que foram abertos, tá, meus irmãos? Muito obrigado, que Deus vos abençoe, tá? Deus abençoe nosso irmão, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, que aula maravilhosa. E eu ia fazer algumas considerações finais com relação à lição, mas já passamos aqui o tempo já está avançado. Vou fazer rapidamente a revisão do conteúdo, mas antes, eu quero chamar a atenção dos irmãos para um ponto. Vocês têm percebido o nível de aula que nós estamos tendo aqui na Escola Bíblica? Isso para a glória de Deus. O nível de conhecimento e sabedoria que Deus tem dado aos nossos professores. E olha como essa classe está aqui hoje. Através de oração, através de súplica, através de clamor, Deus tem despertado o teu povo para conhecer a palavra. Irmãos, quando nós estamos firmes nesta palavra, o mundo pode revirar dos pés à cabeça. Você está firme em Jesus. Então, que Deus abençoe o nosso irmão, Diácono Josué. Parabéns. E aos nossos professores também pela disponibilidade de tempo em que Deus tem dado a vocês para compartilhar conhecimento. Vamos revisar o conteúdo em nome de Jesus rapidamente, que eu quero passar a oportunidade para o nosso pastor fazer as considerações finais. Rapidinho. O que está acontecendo muito hoje é porque levantado uma pessoa limpa para o altar, chega outra suja. Mas essa suja, ela aprende a viver assim, aprendizado. Mas ela não está no tempo dela. A Bíblia diz ao final dos tempos que o Espírito Santo se afastaria. Mas só que essa pessoa, por a outra não ter a visão, ele vai trocar. Ele vai trocar a limpa para cá. E um anjo vai ficar preso aqui, e o outro vai ficar, no caso, limpo aqui, mas o anjo vai ficar preso porque levantou-se uma pessoa que não era para estar no altar, e ela acabou matando a igreja todinha, começando a matar os reis da igreja. Que diante desse fato que nós olhemos para o Senhor Jesus, porque Ele é quem julga todas as causas. Eu conheci pelo que o Senhor me revelou. Amém. Através disso, ele acaba que a pessoa quer colocar outra no altar forçado, que ele não está com a vida. Não está pronto, né? Deus abençoe. Vamos revisar o conteúdo em nome do Senhor Jesus. Primeira pergunta, primeira questão. A que se referia Jesus ao afirmar que o seu tempo... A que se referia Jesus ao afirmar que o seu tempo ainda não tinha chegado? Ao afirmar que o seu tempo ainda não havia chegado, Jesus se referia-se ao momento em que se entregaria aos seus inimigos e seria crucificado, morto e sepultado para cumprir a justiça divina. O que ocorre quando somos impactados pela verdade que é Cristo? A verdade que Cristo nos traz revela a consciência das nossas faltas. Assim, quando somos impactados por essa verdade, encontramos libertação dos nossos pecados. De acordo com a lição, o que o mundo precisa saber? A realidade é que o mundo carece do entendimento da verdade única, que se manifesta como uma realidade divina. Vendo em Deus que se separa deste mundo, enquanto mantém uma relação com seus habitantes. Em que momento a vida do pecador está protegida? Assim, a vida do pecador que se arrepende estará garantida se realmente permanecer em Jesus. No que diz respeito ao pecado, o que revela a Bíblia? A Bíblia mostra que toda a humanidade está cativa pelo pecado e sob o poder do inimigo. Amém, glória a Deus. Eu já quero agradecer ricamente a minha
rica oportunidade. Quero agradecer as minhas companheiras de trabalho, a Tainá, a irmã de Najara. Ela vai estar lendo o relatório. Em seguida, o nosso pastor está com a oportunidade para fazer as considerações finais. E o irmão Pedro orando, finalizando, em nome de Jesus. Relatório dos professores. Matriculados 12, ausentes não houve. Presentes 12. Bíblias 12, revista 12, oferta R$3. Alunos. Matriculados 30, ausentes 10, presentes 20. Visita 2, total 22. Bíblias 20, revistas 20, oferta R$2,90. Então, a gente temos um total de oferta de R$156,90. Amém? Todos aprovam o relatório? Senhor, amados, o pastor sempre tem uma consideração final a fazer, uma pincelada, porque está mais intimado ali com os irmãos e conhecendo as especificidades do dia a dia, né? Hoje não farei por conta do tempo, mas eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Diácono Josué aqui pela instrumentalidade nessa lição, a qual foi muito boa, né? Muito boa. E parabenizá-lo porque no esmero aqui do exercício da palavra. Isso é importante, irmão, porque o nome da nossa escola é Escola Bíblica, né? Então, muito bom. A gente deixa os testemunhos, os assuntos paralelos e foca na Bíblia. Fizeste muito bem. Coisa que às vezes eu peco, né? Citando algum versículo ou outro que está na mente, aí não volta e lê é melhor do que citar, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos presentes, todos que cooperaram, todos que tirou o tempo, renunciou, na verdade, o tempo para estarmos aqui. Deus abençoe nossa irmã Luziene, Deus abençoe irmã Vitória, né? Deus abençoe irmã Vitória. E a irmã Josi, mais a irmã Heloísa, na verdade já não é mais a primeira vez na escola bíblica, né? Deus abençoe as irmãs, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe nossa irmã Iris, Deus abençoe minha filha, em nome de Jesus, tá bom, amados? Espero que tenhamos levado, absorvido, ou que iremos levar algo guardado em nosso coração, na nossa mente, para praticar durante a semana, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E o nosso amigo aqui, que está com o pastor Hélio, é seu sobrinho, né, pastor Hélio? Conversa, moço. É mesmo? Rapaz, de criação, muito bem. Qual é o nome dele? Gabriel. Deus abençoe, viu, Gabriel? Prazer tê-lo aqui, tá bom? Tá. Vamos orar aqui na voz do diácono Pedro. Vamos voltar para nossa casa.
Em nome de Jesus. Amém. À noite, todos sabem, é Santa Ceia. Se possível chegar ao menos no horário, é motivo de agradecimento. Viu? Deus abençoe.